esse aqui oficialmente. Eu vou falar hoje sobre 2 capítulos do livro. Lembrando que a gente, em tese, está estudando o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, porque, a princípio, a gente teve o intuito de... O tema da igreja esse ano é falar sobre evangelismo e missões. Aí a gente pensa, poxa vida, então a gente precisa passar a base do que seria o cristianismo. Aí a gente está vagando por esse livro, Cristianismo Puro e Simples. E a gente chegou no último livro, porque é um livro que tem 4 livros dentro. Então, vou começar hoje esse último livro, oficialmente. E, bom, a gente viu na semana passada com o Katai e a gente falou um pouquinho sobre fé, no sentido de que eu preciso de fé, porque a minha salvação não depende muito de mim, no fim das contas. Eu preciso crer e confiar que Deus vai fazer o que Ele vai fazer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura, somos criatura sua, feitos em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a gente precisa de fé. Não tem nada que eu possa fazer para me levar a esse lugar de acesso a Deus, por assim dizer. Não por mim mesmo. É Ele que vem até mim. E quando Ele vem até mim, quando Ele se mostra como o Deus pessoal que Ele é, a gente tem experiências com Ele, a gente tem encontros com Ele. E a partir disso, Ele consegue, ou Ele permite a nós conhecê-lo, por assim dizer. Aí, olha que coisa, né? O C.S. Lewis começa o livro falando sobre, a partir de agora o papo fica teológico. Ou seja, o 4º livro, ele adentra na teologia. E aí ele começa ali falando assim, eu fui recomendado a não fazer isso. Porque falaram para mim, mantenha o papo de cristianismo como algo puro e simples. Não faz sentido. Mantenha prático. Não entra na teologia. Até porque, por que a gente vai entrar na teologia? Para que a gente vai ficar aqui falando de papo de teologia, meu Deus do céu? Parece uma coisa um tanto quanto maçante, a princípio. E, de certa forma, dependendo de como for, pode ser realmente um pouco maçante. Mas, por quê? Por que C.S. Lewis entra na teologia? Por que apesar de falarem para ele não entrar, ele entra? Antes da gente começar a falar sobre por que o C.S. Lewis falou sobre entrar na teologia, eu pergunto para você, Maria, você tem ideia do que seria... Oi? Ana Clara. Ana Clara, desculpa. Eu falei que era Maria Clara. É porque você errou, você... Conte-me, sabe, o que você acha que é teologia? Se você tivesse que dizer, dissertar, assim, a sua ideia de teologia, o que seria tal da teologia? O que passa, onde está, do que se trata propriamente? Tem ideia do que é teologia? Mais ou menos. Né? Já ouviu falar? Já. E tu, Robson? Fala pra mim, Robson, o que é teologia, cara? O que você entende por... Você ouviu a palavra teologia, o que vem na sua mente? Serve para estudar a religião, no caso, o cristianismo. Religião. Interessante. Você, Henrique, o que é teologia, cara? Fala pra mim. Teologia seria uma pessoa concordar com o Robson, que estuda religião. Eu acho que eu... Vitinho, você que tá aí com um copo de água na mão, o que é teologia, Vitinho? Fala pra mim, você que é o estudo de Deus. A tradução literal. Interessante. Eu diria que essencialmente é isso aí. O significado de teologia é o estudo, a ciência de Deus propriamente, realmente, né? Essencialmente é isso. E aí, ele vira e fala assim, legal, a gente está então tratando sobre o estudo de Deus. Para quê? Por que estudar sobre Deus é importante no que se trata a entender do que é o cristianismo? Porque C.S. Lewis estava lá, e aí ele estava falando um pouquinho sobre esse negócio aí. E aí um cara do exército
apontou para ele e falou assim: isso aí não passa de baboseira. Porque esse troço aí que você chama de teologia não me serve para nada. Assim, como assim não serve para nada? Porque ele virou e falou assim: eu sei que Deus existe. Porque eu tive uma experiência com ele lá no deserto. Lá na solidão, não sei o quê. Eu vi, eu comprovei, eu tenho certeza que Deus existe. E esse papinho que você tem de teologia não tem nada a ver com isso. Boa noite, vocês também? Vocês também? Então, olha que coisa, né? O cara vira e fala assim: eu não preciso desse negócio aí, desnecessário, porque eu tive uma experiência, eu sei que a minha experiência foi real, e ela não se encaixa nesse troço que você chama de teologia. Como é que pode? Ele disse que tem uma experiência com Deus. Será que a experiência com Deus dele não foi uma experiência realmente com Deus? Será? Acho que não. Acho que talvez tenha sido realmente real. Só que ele vira e compara assim: pensa só comigo aqui. Alguém que está navegando. E a pessoa vai lá, ela está no meio do oceano, ela vê as tempestades, ela vê o mar, a imensidão azul. A pessoa conhece. Ela tem uma experiência, não tem? Tem. Uma experiência vasta, inclusive. Porque ela está lá no meio do mar. Aí ela chega na praia e tem outra pessoa que conhece só a praia. E a pessoa conhece a praia, não conhece? Conhece. Tem uma experiência sobre o que é o mar? Tem. Limitada? Mais limitada? Mais limitada. Ah, conhece? Conhece o mar. Está na praia. Longe de conhecer o que é o oceano, mas ainda conhece. Isso aí é diferente de eu ter um mapa, por exemplo, que me aponta e me mostra que lá na costa do Espírito Santo tem um mar. Conheço onde está o mar? Posso conhecer, só no mapa. É, de certa forma, uma experiência? É também. Não tão experienciosa, por assim dizer, como, oi, tia Márcia, como ir para o mar, para a praia, nem como ir para o oceano. Só que, nessa brincadeira, o que acontece aqui? A teologia é como ter um mapa. Ela não vai falar para mim, ou ela não vai necessariamente me dizer com profundidade o que é o oceano. Então o cara lá da Exército vai falar assim: esse troço de teologia não me serve porque eu tive uma experiência com esse Deus que você está falando aí e não parece com essa teologia. É a mesma coisa que alguém que conheceu a praia vira para quem tem um mapa na mão e fala assim: esse mapa seu aqui não me serve de nada, porque eu sei como é o mar. Eu conheço o barulho das ondas, o cheiro da maresia, toquei na areia. Esse mapa aqui está incompleto. Claro que ele está incompleto. Porque o mapa é só um mapa. Ele vai me dizer, ele vai me apontar a direção, por assim dizer. Só que olha que coisa. Quando eu tenho um mapa, eu tenho um compilado de conhecimento. Porque outras pessoas que conhecem muito bem o mar foram lá e fizeram o mapa, né? Fizeram as cartas náuticas. Então, se eu preciso ir de um ponto A um ponto B, adianta eu conhecer a praia? Adianta eu conhecer de vista, talvez, ou ter tido uma experiência de entrar num barco de pesca e ir pescar? Lembrando, eu quero ir de um ponto A um ponto B. Não, eu preciso de um mapa. Ou eu sou muito experiente, e eu tenho uma experiência vasta a ponto de eu desprezar o mapa, ou eu preciso de um mapa. E aí quando a gente entra no oceano, que é conhecer a Deus ou entender o cristianismo, a gente precisa de um mapa. Porque a gente não tem experiência suficiente para falar que a gente não precisa. Não tem.
E é aí que entra a lógica de eu preciso de um mapa. Porque o que acontece, né? Ter experiência é bom. É muito legal. A gente fica pensando. Estava até conversando com o Henrique. O Henrique não, né? A gente estava conversando ontem ali na mídia. As pessoas estavam fofocando de outras pessoas. Falando sobre o estado, por assim dizer, de alguns conhecidos nossos da igreja. Nem sei se estão na igreja ainda. Enfim, fofocando a vida dos outros. Aí, enfim, olha que coisa interessante. Aí estavam falando de umas pessoas que tiveram experiências que foram em coisa de evangelismo, que foi lá aqui em vigília, que já chorou diante de Deus, que já teve experiências arrebatadoras, que já falaram em línguas, que já foram pregar para criança, que já viu as crianças lá na semana da criança se convertendo. Um monte de gente que teve experiência. E aí as pessoas estão se perdendo. Como assim? Como é que pode? Perturbadoramente, né? É perturbador e muito triste. Porque experiências são muito importantes. Eu oro e desejo que cada um de vocês tenha uma experiência com Deus, um encontro pessoal com Ele. Importantíssimo. Porque você ficar só no mapa não é como você colocar o pé na areia, colocar o pé na água e nem entrar no mar. Muito menos navegar no oceano. Ter um mapa não chega nem perto disso. Mas se você quer chegar até algum lugar, como por exemplo, entender quem Deus é, você precisa do mapa. Porque as pessoas vivem atrás de experiências porque a experiência é muito bom. Porque é gostosinho. A gente está lá cantando, aí a presença de Deus desce, a gente sente calorzinho no coração, é uma coisa maravilhosa. Bom demais. Se você quer chegar a algum lugar, aí só a experiência, só colocar o pé na areia, só entrar num barco e ir em direção para o oceano, não resolve 100%. Porque a gente se perde no meio do caminho. Se eu não tiver isso aqui de forma densa, se eu não conhecer a Bíblia, a minha Bíblia está na minha bolsa. Enfim, se eu não conhecer, se você não conhecer de verdade, teologia, logia é estudo, né? Vem da ideia de trazer conhecimento. Se a gente não conhecer, a gente se perde, meu. Porque nesse mundo que a gente vive, não é como se faltasse conceito sobre quem Deus é. Não falta. Todo mundo tem um. As pessoas se perdem. Complicado isso. Complicado. Eu fico pensando nas pessoas com quem eu cresci lá no Espírito Santo. E dá para contar nos dedos quantos estão na igreja hoje. Você nasceu na igreja? Foi nascido e criado na igreja. Da sua geração, você tem ideia de quantos ainda estão firmes? Talvez lá na Blé é diferente. Você acha que tem bastante mais gente fora do que... A maioria está fora? Acho que sim. E tu, Vitinho? Muita gente saiu. Muita gente saiu. Isso, olha só. Você. Quando você pensa, colocar numa porcentagem aí de pessoas que um dia estiveram na igreja e saíram, você diria que hoje, em comparação com o que você já viu, quantos por cento ficaram firmes? Israel, eu creio que da minha geração, se tiver uns 10, 12% é muito. Que loucura.
Então pensa em estatística. Isso é estatística. A maioria se desvia. Será que nenhum deles teve experiências com Deus para falar que as experiências não foram reais? Será que as experiências que eles tiveram não foram verdadeiras para falar? Se desviaram. Será? Será que quando eu vi lá as pessoas no chão lá chorando e aparentemente arrependidas dos seus pecados, será que não foi real? Será que a experiência não foi real? Não sei. Acho que a experiência pode ter sido real. Mas faltou alguma coisa. Um mapa, quem sabe? Não sei. Mas é loucura? Cuidado. Pode ser que daqui a 10 anos você não esteja aqui. A maioria dos meus amigos, num período de 23 anos, que é o quê? Um quarto de uma vida? Não durou um quarto de uma vida na igreja. Durou 25 anos. A maioria não durou 15. Aqui na igreja, meu Deus do céu. Não duraram 20 anos. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros para ver quantos eu vou converter, ou quantas crianças eu vou ver chorando, ou quantas coisas eu vou fazer no período que eu estou aqui na igreja. Não é uma corrida de 100 metros. Esse negócio é uma maratona. É uma maratona cansativa. E são poucas pessoas que se mantêm de pé até o final. Será que você vai ser uma delas? Se você quer chegar no final, você quer ir a algum lugar, você precisa de mais do que experiência. Você precisa de teologia ou conhecimento de Deus. Essencial. Entender quem Deus é. Faz sentido? Legal. E nessa brincadeira, de novo, a gente precisa de equilíbrio. Porque eu ficar preso ao meu mapa e me encher de conceito teológico não resolve. Assim como só ir atrás de experiência, e vamos lá no Jesuscope, e vamos lá no retiro, e vamos lá fazer aquilo outro, ou vamos atrás de vigília, só isso também não resolve. É preciso das duas coisas. Até porque ele fala assim, né? A gente não precisa encarar Deus, enquanto se encara Deus como, ou Cristo como um bom homem com bons conceitos, ninguém muda de vida. Porque não falta bom conselho, não falta acesso a bons conselhos. Não falta, todo mundo tem acesso. Mas ainda assim as pessoas não seguem os conselhos. Mas enfim, primeira coisa que o Lewis traz como um conceito de teologia é a ideia de falar que nós somos filhos de Deus, porque Deus escolhe morrer, Cristo escolhe morrer, para que a gente tenha vida. E nessa brincadeira, ele nos adota e nos faz filhos. Filhos de Deus. E aí agora eu pergunto para você, Jonah. Um filho, ele é criado ou gerado? Criado. Um filho é criado ou gerado? Gerado. Gerado. Um filho é criado ou gerado? Eu acho que criado. Tem certeza? Agora você falou, não tem. Tem que mudar a resposta, acho que eu entendi agora. Ele é gerado, porque se você for ver, existem muitos filhos que não são criados, tipo, como posso explicar, através conforme vai passando os anos. Então, gerado. Um filho pode ser gerado ou pode ser... Qual é o outro termo que você usou? Criado. Criado. Não, um filho pode ser gerado ou criado. Os dois. Os dois? Tem Sim. certeza? Absoluta. Você tem certeza? Absoluta, porque Caraca. nós não somos filhos de Deus
biologicamente, mas somos filhos porque somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Tá, vamos lá. Olha que coisa interessante. Ele vira e fala assim: quando eu crio alguma coisa, por exemplo, eu vou criar um equipamento, sei lá, eu vou criar, sei lá, eu aprendi engenharia, eu vou fazer um torno, eu vou criar um torno. Sempre que eu crio, eu não crio algo que é a minha imagem e semelhança. Quando eu gero, por exemplo, eu e a Anne nos casarmos, iremos nos casar em Jesus, nós geraremos um filho. Eu vou gerar. Ela, principalmente, vai gerar alguém. Essa pessoa foi gerada. Porque é a nossa imagem, por assim dizer. É da mesma natureza. Então, o que é criado não é da minha natureza. O que é gerado é. Mas Israel, Oi. Deus criou o homem do barro e soprou nele Exato. as... Exato. Sabe o que acontece? Deus vira e fala sobre Jesus: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Jesus é filho de Deus, é gerado. E por isso, não, gerado. E por isso é da mesma natureza. E aí ele vira pra gente e fala que nós somos criatura. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Olha que coisa louca. Como assim, então, eu, como criatura, posso ter o título de filho? Eu sou o herdeiro em Jesus Cristo. Jesus Cristo me faz tornar filho de Deus. A gente vai chegar lá. Olha só que coisa interessante. O máximo que a gente pode pensar sobre nós é que nós somos estatuazinhas muito evoluídas que se parecem com Deus. Originalmente, não somos filhos gerados. Não temos vida em nós mesmos. Porque se eu vi aqui o pessoal lá na China, estão criando um robô que até luta. Criaturas não têm vida, não têm alma. Estão se aproximando o máximo lá do ser humano. Estão falando até robô que parece com gente. É criatura. Como criatura, é uma estátua muito bem desenvolvida. Deus fez esse mundo como um mundo de estatuazinhas muito bem desenvolvidas. Mas Ele ainda assim está estendendo a gente a mão para falar: em mim vocês podem ter vida verdadeira. E aí, olha que loucura. A gente pode pensar em vida como a vida que a gente tem hoje. Será que essa vida que a gente tem hoje, como a princípio criaturas, é a vida que Deus está prometendo para mim e para você? Quando Ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância, tenhamos vida eterna. Será que é a vida que a gente enxerga aqui? Não. É algo além. Aí ele vai e faz a diferenciação de que o que a gente conhece é um termo em grego chamado bios, é vida. Nós estamos vivos, mas ainda assim nós somos criaturas que não experimentaram a grandeza da dimensão da vida que Deus, a princípio, tem para nós. E Deus está falando: em mim vocês podem ter vida eterna. Ou Zoe. E aí, o que outras religiões vão dizer sobre essa vida pós a morte? Ou uma vida maior? Ou qualquer coisa nesse sentido? Que, sei lá, a gente vai morrer e a gente vai ser como uma gota que vai cair no oceano, ou que a gente vai ficar, sei lá, nascendo e renascendo e melhorando até que a gente, sei lá, transcenda de alguma forma. Sei lá, não conheço direito as outras
religiões. A única questão, e o que faz o cristianismo ser uma coisa diferente disso tudo, é que esse Deus que nos criou, que está querendo nos oferecer uma vida que a gente não conhece, quer nos dar essa vida mantendo quem nós somos. Porque se eu penso na vida eterna como eu sou uma gotinha que vai se unir ao grande fluxo da vida do oceano. Uma gota que cai num oceano desaparece. Ela deixou de ser uma gota. Não é isso que Deus quer para nós. Então, o que seria a vida que Deus nos propõe? E aí ele fala assim, pensa de maneira dimensional aqui agora. Dimensão mesmo. Quando eu tenho um plano de alguma coisa, eu tenho um ponto, ou então uma reta. Se eu elevo a dimensão disso aqui, eu consigo gerar formas. Então eu pego essa reta, eu junto com outra reta, e aí eu faço, sei lá, um quadrado, ou um triângulo. Vamos sair aqui. Eu tenho um ponto. Não é nenhuma dimensão. É só um ponto no espaço, por assim dizer. Se eu falo que vai ser, ou então uma dimensão, assim, uma reta que só pode ir para cá, ou etc. Em tese aqui eu já estou usando duas dimensões. Mas enfim, criei aqui, ó, estamos em duas dimensões, um plano aqui no espaço. Eu tenho aqui uma reta, um objeto. Se eu elevar essa dimensão e permitir que eu crie outras coisas, quando eu criei aqui uma outra coisa, isso aqui deixou de ser uma linha? Deixou de ser o que originalmente era no momento em que criou forma? Ou criou, está no plano? Não, não deixou. Eu ainda tenho uma reta aqui. Se eu elevo isso aqui e faço disso aqui um cubo, eu estou aumentando as dimensões, mas eu ainda tenho a mesma coisa aqui. A essência dessa reta permanece a mesma, ela só está evoluída em outras dimensões. Aí quando Deus vira para a gente e oferece para nós essa vida, é esse tipo de coisa que Ele está oferecendo. Eu e você somos uma retinha aqui, ó, um ser humaninho, miserável. E aí Ele vem e fala assim, eu completo o resto. E você vai adquirir uma coisa nova, sem deixar de ser você. Mas vai ser completo. Quer ver um exemplo prático? Você está lá na sua casa e você sente o desejo de orar. Ou você sabe que você precisa orar e você vai orar. Qual é o seu objetivo? Eu quero conhecer a Deus. Meu objetivo é conhecer a Deus. Eu sei que para isso eu preciso orar. E aí Deus, por meio do Espírito Santo, ora por você. E Ele move o seu coração. E Ele traduz as suas orações com gemidos inexprimíveis. E Ele leva ao trono de Deus. E você ora em nome de Jesus. Então Jesus se torna a ponte entre você e Deus. Então eu estou tendo alguém aqui em mim, que é o Espírito Santo, que me move a orar, que me acompanha na oração, que faz as coisas como as partes. Jesus se coloca como a ponte entre mim e Deus, e eu quero chegar até Deus. Eu deixei de ser eu mesmo? Não. Mas Deus, em sua complexa trindade, se faz presente para me levar até o meu objetivo. Me dá vida. E sabe o que é curioso? O que é a vida eterna? A vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus, e a seu Filho, a quem o Senhor enviou. Então, quando Deus me move e me chama e me oferece vida, essa vida passa por esse relacionamento com Deus. No processo de relacionamento com Deus, eu estou tendo acesso à vida.
eu estou conhecendo a Deus e Ele vem me completar. Quando Ele me completa, eu passo a conhecê-lo e eu passo a acessar a vida que Ele prometeu para mim. Faz sentido? Então, essa é a primeira parte, por assim dizer, que o livro traz com relação à teologia. Se aproximar de Deus é diferente, por exemplo, de estudar geologia. Estou estudando uma pedra. A pedra está parada e ela está lá. E ela vai ficar lá parada. Se eu estudo um animal, esse animal pode sair correndo. Sei lá, mas eu consigo pegar o animal. Tanto faz, eu faço o que eu quiser com ele. Quando se trata de eu quero conhecer uma pessoa, eu preciso de mutualidade. E a questão é que Deus é uma pessoa. Uma pessoa. E eu e você só vamos conhecê-lo se Ele se revelar para nós. A boa notícia é que Ele escolheu se revelar pela palavra. Mas mais que isso, que coisa, né? Ele quer te dar experiências com Ele, para que você possa conhecê-lo melhor, para que você possa sair do mundo do seu mapinha, que será a teologia. Mas você ainda assim precisa dele para chegar a algum lugar. E é para isso, a princípio, que a gente vem para a igreja. É para isso que a gente está aqui ouvindo alguma coisa todo sábado ou todo domingo. Porque a gente precisa desse negócio aqui. A gente precisa conhecer esse livro que ele deixou para a gente, se revelando. Porque se a gente não entender, e se a gente só querer ficar vivendo de experiência, a gente não chega no final. Ele chamou a gente não para viver uma vida sem graça, ou uma vida como a gente vê hoje. Ele não quer que a gente seja um bando de estatuazinha. Ele quer nos dar vida. Essa vida que passa por essa completude que Ele vai fazer, passa por isso aqui. Isso começa... Que coisa. É uma coisa que não se faz no final de semana. É diário. Porque é parte da caminhada. É parte da maratona que a gente está tentando percorrer. Que loucura. Porque fazendo isso, ao longo dessa caminhada, ao longo dessa maratona que vai ser a sua vida, esperançosamente uma longa vida, aí a gente vai ser filho de Deus. E aí sim a gente vai conseguir ser útil a Ele de verdade. Entendê-lo, cumprir a vontade dEle e causar impacto na vida de outras pessoas e fazer alguma coisa nesse lugar. Fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque se você não tivesse nada para fazer nessa vida, você não estaria vivo. Então, se você está aqui, saiba que tem um propósito para você estar aqui. Meu Deus. Se você deixou de ver o jogo da Copa para estar aqui me ouvindo falar de teologia, saiba que há algum propósito. Né? Eu não sei o que é o propósito. Fico muito feliz, independente de que a razão que você está aqui. Obrigado por estarem aqui. Mas Deus quer que a gente conheça. Porque Ele quer se revelar para você. Mas Ele quer que você saiba o que fazer. Porque Ele quer que você o conheça. Porque no momento que a gente o conhecer de verdade, a gente consegue chegar no final. E não ser um fogo que queima rapidinho e apaga rapidinho e fica apagado para sempre. Porque se não perdurar, o que adianta? Do que adianta, cara? Do que adianta? A pessoa vai num evento, ela tem uma experiência maravilhosa, Deus se mostra para ela de uma forma espetacular. E aí passam-se 2 anos. 2 anos, eu estou sendo otimista. Passa-se 1 mês e a pessoa já se desviou, como se nada tivesse acontecido.
Eu não sei se isso acontece aqui em São Paulo, mas lá no Espírito Santo acontecia direto. Ah, vai ter um evento aqui lá, a gente tá tendo um mês, tinha lá na minha igreja um mês de oração e jejum, que era em março e setembro, março e setembro. Aí a igreja orava, a igreja se reunia, a igreja jejuava, aí no final do mês tinha um evento, tinha uma semana de jejum e oração, aí tinha ano que a gente fazia 3 anos de jejum, tinha ano que fazia 5, tinha ano que fazia 7 dias de jejum. Eu nunca consegui, durante o tempo que eu estava lá, fazer um de 7 dias, porque eu era criança, eu não aguentava. Mas, era loucura, cara. Aí chegávamos nesse último dia lá, o último culto do mês, aí tinha lá o Fome de Deus. E aí era o dia inteiro na igreja. Era de 8 da manhã no domingo até 10 horas da noite, quando não passava para as 11. Até 8, 9 horas, depois tinha um jantar. Aí tinha o jantar, exato. Aí entregava o jejum da semana, de 2, 3, 5, 10, 11. Quantas pessoas tiveram experiências que eu nunca nem sonhei em ter? Experiências espetaculares. Aí eu viro para vocês e pergunto, adiantou de quê, querido? Sério? Do que adianta? Se não for para ir até o final. É como a porca lavada que retorna lá à lama. É terrível. Israel, isso que você está falando aí agora me faz eu refletir. Lembra do Gilbert, que foi o... Eu lembro do Gilbert. Cara, que nossa! Rapaz, o camarada, eu tive o Por favor, privilégio... conte a história do Gilbert. Eu tive o privilégio, Deus me levou para desenvolver o trabalho dentro do presídio de segurança máxima. E aí, ele se converteu dentro do presídio. E tudo que Deus prometeu que faria, Deus fez para ele. Em um sonho, Deus falou que ele teria um filho, uma criancinha. Ele desenhou a família dele, desenhou ele e a esposa, as 2 filhas e um bebezinho assim. Mas ele estava lá dentro do presídio. Então, pensa num homem que tinha uma condenação de 85 anos. Saiu da cadeia com 4. E aí, quando ele saiu da cadeia, ele entrou em depressão e tal, ficou trancado por 1 mês e pouco dentro de casa. Mas aí um amigo falou assim, eu vou te arrumar um emprego. Como? Eu vou te arrumar um emprego aqui de secretário de iluminação pública aqui nessa cidade. Mas como? Eu preciso de bons antecedentes, eu preciso de documentos e tudo. E ele falou assim, vai lá e vai atrás que vai dar tudo certo. E aí ele ainda demorou mais 1 mês, e o cara falando com ele toda semana, vai. E aí quando ele saiu e foi buscar toda a documentação, ele era um camarada, ele é formado em Direito, e ele era policial militar da aeronáutica. E aí foi ele em todos os órgãos públicos. Não tinha nada. O nome dele estava 100% limpo, não tinha nada. Lembrando que ele estava condenado a 85 anos. E aí o que aconteceu? Ele foi e trabalhou na prefeitura dessa cidade. Ele foi o melhor secretário de iluminação pública de todos os tempos nessa cidade. E aí, essa semana agora, eu recebi uma ligação de um amigo que também era um ex-presidiário, que estava também dentro do presídio de segurança máxima e hoje está livre, me contando sobre a história do Gilbert. E aí, 5 dias atrás, ele foi preso de novo, porque ele voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado. Ele foi se envolveu novamente com morte. Ele mandou matar se não me engano, ou um prefeito ou um vereador. Você matou? Matou. Então ele voltou de novo com aquilo que o Israel acabou de falar agora, como uma porca lavada. Voltou a comer lavagem e voltou para a lama.
Está preso. Que Deus tenha misericórdia da vida dele. Me é desesperador. Desesperador de verdade. Sabe por quê? Porque meu pai trabalhou no Presídio de Segurança Máxima 2 lá em Espírito Santo. E o Gilbert era um dos exemplos mais incríveis. Porque é um cara muito capaz, espetacular, inteligentíssimo. Se tornou um criminoso, foi preso. E aí tem o cara muito de vida. Aí não passou 10 anos? Eu não sei. 6 anos. 6! Vocês têm ideia de que são 6 anos numa vida de 100 anos? Não é nada. É desesperador. Que experiência mais esse cara precisava? Será que faltou experiência? Deus não deu chance para ele? Ah, cara. Aqui na igreja, o pessoal é criado, nascido aqui na igreja. Tem experiência. Tá se perdendo. Não durou 20 anos. O pessoal esquece. A gente se esquece. Desesperador. Eu fico maluco. É uma coisa curiosa, né? Você vai parar para pensar que a gente está sempre a uma geração de o cristianismo desaparecer da Terra? Porque se eu não passar o cristianismo de uma forma decente para o meu filho, adivinha só, ele não vai ser crente. Aí eu olho para a geração de hoje, a geração de pais de hoje, eu falo, se Deus não tiver misericórdia, o que vai ser da gente? Esse negócio não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Cansa. Porque esse negócio aqui, isso aqui é muito bom. É fácil. Tenho experiência com Deus. Fácil. Não exige nada de mim. É como eu pulei na água. Aí eu saio da água. Legal, ótimo. Isso aqui custa caro. Custa falar, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou ler a Bíblia toda. E sei lá, vou ler direito a Bíblia toda. Ou eu vou orar esse ano, porque eu preciso orar. E não é uma corrida de 100 metros. Porque antigamente eu falo, não, eu vou ler a Bíblia. Aí eu lia Provérbios, aí eu parava, eu lia Provérbios no primeiro dia, eu lia Provérbios 1, 2, 3, 4, 5. Aí chegava no Provérbios 6, aí chegava no final de semana, aí eu esquecia de ler, e aí na segunda-feira já tinha muita coisa para fazer, eu esqueci. Se a gente não tiver um mapa muito bem esclarecido, a gente se perde. Você vai se perder. Isso não vai ser legal. Vai por mim. Porque se você se perder, você não vai acessar a vida. A vida real. Não vai. Isso custa caro. É um preço muito mais alto que eu e você queremos pagar. Você não quer pagar esse preço. Eu não quero. Acho que você também não. A gente precisa disso aqui. Faz sentido? Vamos lá.